Oi, gente! Eu vim aqui resolver dois exercícios com vocês sobre circuitos elétricos. O primeiro dele é uma questão que caiu no Enem. Eu vou colocar a questãozinha aqui para vocês acompanharem o enunciado, que fala sobre um circuito. Ele apresenta em forma de sorvete e ele quer descobrir a resistência equivalente entre os pontos A e B e depois entre os pontos B e C para fazer a razão dessas resistências, tá? Então ele quer saber a razão da resistência AB pela resistência BC. Gente, razão, divisão, tá? Então primeiro a gente tem que encontrar uma resistência equivalente, depois a outra e depois dividi-las. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é representar esse circuito no formato em que a gente é acostumado, porque vai ficar mais nítido, vai ficar melhor da gente interpretar os resistores. Então, olha só, primeiro, como eu quero de A até B, eu vou fazer aqui, resistência de A até B, tá? Vamos fazer o desenho. Então, primeira coisa, vamos fazer o seguinte, de A até B, eu sei que eu tenho um resistor que vai direto, ó. Daqui até aqui eu tenho um resistor de 20 kΩ. Aí eu tenho um ponto C aqui embaixo, mas entre os pontos A e C e B, eu tenho dois resistores. Veja, a casquinha do sorvete. Por mais que não esteja representado aqui, ó, o desenho de resistores, ele está dizendo que tem 10 kΩ. Então, vamos fazer essa representação por baixo, ó. Eu vou vir por aqui, vou representar um resistor aqui e o outro aqui, ó. É como se esse ponto C estivesse aqui no meio, tá? Mas para nós agora ele não vai interferir no desenho. Então, aqui tem 10 kΩ e aqui também tem 10 kΩ. Agora a gente vai fazer o resistor por cima, ó, tá? Da bola do sorvete. Então, vamos fazer por aqui, ó. Né? Ó. Então, aqui tem 5 kΩ. Agora, a gente vai pensar como é que a gente vai agrupar esses resistores. Primeira coisa, aqui a gente sabe que eles estão em série. Quando eles estão em série, o que a gente faz? Resistor equivalente? Soma. Então, vamos somar. Esse mais esse, ó, vai dar 20 kΩ. Deixa eu ajeitar aqui, assim. Bom, agora eles estão todos em paralelo, porque eu tenho um caminho para cá e um para cá de corrente, né? Ó, quando eu saio do A, eu tenho 3 caminhos para percorrer até o B. Mas eu sei que nos resistores em paralelo tem uma regrinha. Lembra da regrinha dos resistores iguais? Que eu pego o resistor e divido pelo número, pego o valor do resistor e divido pelo número de resistores que eu tenho. Então, esses dois aqui, ó, deixa eu pegar a caneta vermelha. Esses dois aqui, ó, eu vou agrupar os dois e ele vai ficar 10. Por que, Sora? Porque resistor equivalente, quando eu tenho resistores iguais, eu pego o valor do resistor e divido pelo número de resistores que eu tenho. Ó, ou seja, R dividido por N, onde N é um número de resistores iguais. Então, isso aqui vai ser 10. Gente, tá vendo que algumas regras não precisa fazer cálculo, a gente faz tudo mental. Olha aqui, ó, esses dois aqui vai dar 10 kΩ. Por que kΩ, Sora? Quilo é 10 na terceira, então seria 10.000 ohms, tá? Quando a gente tem números muito grandes ou muito pequenos, para representar, a gente usa os prefixos, né? Então, agora a gente vai agrupar esse aqui com esse 10, ó. E aí, quando a gente tem resistores diferentes em paralelo, quando a gente tem só dois, a gente tem aquela regrinha que resistor equivalente R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Lembra quando eu tenho apenas dois resistores? Então, esse resistor equivalente vai ficar 5 vezes 10
Então, simplificando aqui por 5, vai ficar 10 terços quilo-ons. Tá? Segura isso aqui é apenas o resistor equivalente, a resistência equivalente do caminho AB. Agora, a gente vai fazer do caminho BC. Ó, resistência equivalente de BC. Tá? Então, agora nós vamos fazer o desenho. Vamos pensar que é daqui pra cá ou daqui pra cá, tanto faz. Olha só, de C para B, vamos imaginar que esse sorvete esteja virado. Eu tenho um caminho só de C para B, quer dizer, um resistor só entre B e C. Então, eu vou fazer aqui C, o resistor e aqui o B, ó. Tá? Eu deitei o sorvete. Então, o B tá aqui e o C tá aqui. Tá vendo? Esse aqui tem 10 quilo-ons. Ah, Sora, não tem que ser de B pro C? Tanto faz, gente, tá? Tanto faz. O importante é vocês colocarem as letras correspondentes nos pontos certos e os resistores entre esses pontos no lugar certo. Então, agora vamos pensar do C pro A. Ó, do C até no A. Então, a gente vai ter que criar um ponto aqui. Ou pra baixo ou pra cima, tanto faz. Ó, eu sei que aqui eu tenho um resistor até chegar no A. Vamos colocar aqui o ponto A. Bom, agora do A pro B é que a gente tem que tomar cuidado, porque ele tem dois caminhos. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Do A pro B e do A pro B. Então, dois caminhos. Eu vou ter que abrir dois caminhos daqui para chegar aqui no B. Então, eu vou fazer um caminho por baixo assim, ó. Tá? E vou fazer um caminho por cima assim. Tá vendo? Ó. Então, vamos pensar. O de baixo tem 20 quilo-ons. O de cima tem 5 quilo-ons. E esse aqui tinha 10, né? Ó. Veja a situação. Fica muito mais fácil a gente analisar dessa forma, representando dessa forma, do que assim. Claro que é possível a gente analisar por aqui? É possível, mas é muito mais difícil. Então, é muito importante vocês saberem representar assim, em forma de circuito, para poder analisar o que está em série e o que está em paralelo. Então, agora veja bem, por onde começamos? Bom, se aqui eu tenho dois caminhos, né, eles estão em paralelo, já vamos eliminar esses dois caras aqui, ó, e vamos tornar um só. Então, esses dois aqui, se a gente for calcular o resistor equivalente, temos 2, R1, R2, dividido por R1 mais R2. Então, esse vezes esse dá 100, e esse mais esse dá 25. Então, isso aqui vai dar 4 quilo-ons. Isso aqui é 4 quilo-ons. Bom, agora eu sei que esse 4 quilo-ons está em série com esse 10. Ó, eles estão em série. Então, o que eu faço quando eu tenho resistores em série? Apenas somo. Então, esses dois virou 14 quilo-ons. Mas esse 14 quilo-ons agora eu tenho que juntar com esse 10. O que acontece com esses dois? Eu tenho um que vai por cima, eu tenho um que vai por baixo, eu tenho dois caminhos para chegar de B até C ou de C até B. Eu tenho dois caminhos. Então, eles estão em paralelo. Paralelo. Então, eu tenho o 14 agora com aquele 10 lá, ó. Tá? Ó, em paralelo. Então, vamos fazer o equivalente desses dois. Que vai ficar R1 vezes R2, R1 mais R2. Então, o resistor equivalente vai ser 140 dividido por 24. Vamos simplificar isso aqui? Por quanto? Por 4. Metade 70, metade 35. Esse aqui por 4 dá 6. Ó. Simplificado. Resolvemos, então, a resistência equivalente do BC. Agora, voltamos lá. E resolvemos o que ele pediu. Ele pediu a razão entre as resistências. Então, eu tenho 10 terços que está dividindo pelo 35 sextos. Agora, vamos inverter isso aqui, né? Vamos deixar arrumadinho. Olha aqui, ó. Simplifica aqui, ó. Dá 2. 2 vezes 10, 20. Dividido por 35. Vamos simplificar isso aqui?
Por quanto? Por quanto? Por 5. Por 5 dá 4 e embaixo dá 7 quiloohms. Certo, galerinha? Fechou? 4/7 quiloohms, então é a razão entre essas duas resistências, tá? Vamos fazer agora o próximo exercício. Bom, gente, esse é um exercício que caiu na PUC do Rio de Janeiro. Ele dá o desenho de um circuito com 3 resistores, um amperímetro. Aqui no amperímetro ele dá a informação de que mediu 1 ampere de corrente elétrica. E ele dá as informações, então, que R1 é 4 ohms, R2 é 0,5 ohms e R3 é 1 ohm. E ele quer saber a DDP, qual é a tensão dessa bateria aqui, a diferença de potencial dessa bateria, tá? Muito bem, por onde começamos? A gente tem uma informação importante que é a corrente que passa por aqui. A corrente que passa por aqui, a gente sabe, a gente tem a resistência, só a gente não tem a tensão. Então, vamos fazer, primeiro lugar, eu vou chamar pelos numerozinhos, tá? R3, então vou chamar de U3. Vai ser R3 vezes a corrente 3, tá? U é igual a RI. Lembra a formulazinha? U é igual a RI. O U3 vai ser o R3, que é 1, vezes a corrente que está passando aqui, que é 1 também. Então, a minha tensão aqui é 1 volt. Aí eu pergunto para vocês, se esses dois aqui, esses dois resistores, estão em paralelo, qual vai ser a tensão desse resistor? A tensão que passa por aqui. Qual vai ser a tensão? 1 também. Lembra que quando eles estão em paralelo é a corrente que muda? Quando eles estão em série a corrente é a mesma, é a tensão que muda? Então, se eu sei que o U2 é igual ao U3, ó, U2 é igual a U3. Eu posso calcular o U2, que é R2 vezes a corrente 2. Ai, mas eu não tenho a corrente. Sim, mas a gente tem o U e a gente tem o R, vamos encontrar. O U2 é 1. O R2 é 0,5 e o I2 nós vamos descobrir agora. O 1 dividido por 0,5 vai ser igual ao I2. Então, meu I2 vai ser 2 amperes. Muito bem. Então, eu já sei a corrente que passa por aqui e a corrente que passa por aqui. Então, eu pergunto a vocês, qual é a corrente que vem de lá, que veio, ela se dividiu, ela veio por aqui e ela foi por lá. Se aqui passou 2 amperes e lá passou 1 ampere, quanto que tinha aqui? 3 amperes. Ó, muito bem, porque quando ela sai daqui e vem pra cá, a outra também, elas se juntam, né? A corrente que entra é a mesma corrente que sai, lembra? Então, muito bem, a gente já tem a corrente aqui. A gente já tem essa resistência, então a gente vai descobrir a tensão. Então, vamos lá. U1 é igual a R1 vezes a corrente 1. U1 é igual a 4 vezes a corrente que é 3. Então, U1 é igual a 4 vezes 3, 12 volts. Volts. Às vezes a gente se atrapalha com tanto símbolos, né? Bom, a gente já tem agora, olha aqui, essa tensão não é a mesma que essa? A tensão que passa por aqui não é a mesma que essa? Ok. Agora, se essas duas tensões são iguais, não é só eu somar aquela com essa daqui? Gente, imaginem, a tensão que passa por aqui é 12. A que passa por aqui é o quê? É 1. Então, 12 mais 1, 13 volts, tá? Seria só somar, ó, o total, 13 volts. Só fazer isso. Por quê? Porque esses dois aqui, ó, se nós, vou mostrar um outro caminho para vocês agora, se nós substituirmos esses dois resistores por apenas um, vamos calcular a resistência equivalente entre eles? Ó, resistência equivalente
entre esses dois aqui. R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3, tá? Quem é o R2? 0,5. Quem é o R3? 1. 0,5 mais 1, 1,5. Aqui vai ficar 0,5 sobre 1,5. Isso aqui não é a mesma coisa que 1/3? Tá. 1/3 ohms. Agora, se eu substituir tudo isso aqui por 1/3 ohms, eu não fiquei com um circuito em série, esse com esse? Eles ficaram em série agora. Então, o que eu faço quando eu tenho em série? Eu somo. Então, o resistor equivalente, ó, eu vou colocar aqui, equivalente de R1 mais esses dois aqui, que eu vou chamar de 2, eu vou chamar de 1 e 2 aqui, ó. Mais esse aqui vai ser o 4 mais 1/3. Tirando o mínimo aqui, 3 vezes 4, 12. 12 mais 1, 13. 13 terços. Ok? Encontrei o equivalente a esses dois e somei com o outro. Agora eu tenho um resistor equivalente no circuito total. Bom, se eu tenho um resistor equivalente no circuito total, isso quer dizer que se eu calcular o meu U igual a RI, eu vou ter a tensão total, usando o resistor total e a corrente total, que é 3. Olha aqui. Olha aqui. Corta, corta. O que sobrou? U igual a 13 volts. Viu, gente? Então, tanto faz o caminho para resolver esse exercício. Espero ter ajudado vocês, auxiliado aí nas dúvidas. E qualquer coisa, manda um recadinho, manda um comentário que vamos fazendo o possível para esclarecer aí as dúvidas dos exercícios, tá bom? Beijo grande, galerinha, e até breve.